ex-freira, Justina Camilo, perde a causa em sede da Justiça num processo que movia contra o Diário da Zambésia. Frelimo distancia-se de Manuel Chang. Juízes e procuradores orientados a serem imparciais na resolução dos conflitos eleitorais. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Estimados internautas e seguidores, boa noite. Começa assim o Informativo Provincial, edição de terça-feira. Ex-freira perde a causa em sede da Justiça num processo que movia contra o Diário da Zambésia. Justina Camilo exigia uma indemnização de 12 milhões de meticais, isto em 2022, por ofensa à sua honra e bom nome, face a uma notícia publicada por este jornal em 2022. Foi a partir desta notícia que a ex-freira, Justina Camilo, decidiu avançar para o tribunal com alegações que o Diário da Zambésia teria ferido a honra e o bom nome dela e o do Colégio Goivo Turmalina. Justina Camilo disse ao tribunal que a reposição dos danos morais causados custavam 12 milhões de meticais, isso mesmo, 12 milhões de meticais, repartidos em 7 milhões a favor do colégio, em que ela faz parte, e os restantes 5 milhões seriam para ela como visada. Feitas as contas, de fato é muito dinheiro que o Diário da Zambésia teria de pagar, sem saber qual foi a equação usada para a queixosa para chegar a esta soma de valores. O processo Ação Ordinária número 43/2022-C seguiu todos os passos exigidos por lei, onde as partes foram notificadas, neste caso a queixosa e o Diário da Zambésia. Desde 2022, não foram poucas as vezes que o Diário da Zambésia foi ao tribunal com o seu advogado. Quando recebemos a notificação, primeiro constituímos um advogado e achamos que o valor que, digamos, a queixosa exigia era muito exorbitante, e feitos os cálculos e também nas nossas imaginações, pensamos que havia um aproveitamento no seio disto, se calhar com outros objetivos obscuros. Mas, mesmo com essa corrida toda ao tribunal, o Diário da Zambésia sempre manteve a convicção de que não havia cometido crime de difamação, até porque todos os dados que foram publicados no jornal, neste caso no Jornal Diário da Zambésia, constam de um acórdão. Este acórdão foi exarado pelo Tribunal Administrativo de Maputo, que felizmente até hoje temos arquivado, e ele revela claramente como é que este processo decorreu, incluindo a parte queixosa, neste caso na altura, o Dom Hilário da Cruz Massinga, através da Diocese de Climane, contra o Colégio Goivo Turmalina. O tempo passou e, como a justiça não tem pressa, eis que na semana passada o Tribunal Judicial da província da Zambésia proferiu a sentença dizendo que deste estamos perante a falta de legitimidade ativa, que é uma excepção dilatória de conhecimento oficioso que tem como consequência a abstenção do tribunal no conhecimento do mérito da causa e dá lugar à absolvição da instância do réu nos autos. Aliás, o tribunal explica à queixosa que este tribunal decide em julgar procedente e excepção dilatória de falta de legitimidade da autora
por preterição do litisconsórcio necessário, artigo 494, número 1, a linha B. Consequentemente, se abstém de conhecer o pedido e absolve o réu da instância nos termos dos artigos 493, número 2 e 288, número 1, a linha E. Bom, achamos que foi feita, de fato, uma sentença boa por parte do tribunal, boa não porque favorece, mas uma sentença boa, explicativa, e olhando pelos valores que estavam a ser exigidos pela queixosa, achamos que eram absurdos demais e isto, se calhar, tinha outros propósitos de ver as portas de Deus encerradas. Então pensamos nós que é isto, e a lei dita assim, e foi isso que o tribunal decidiu. Até aqui, o caso está encerrado. Porém, a lei ainda dá o direito à queixosa para subir o Tribunal de Recursos, mas até lá o Diário da Zambésia continuará a trabalhar e buscar informações. A Frelimo distancia-se do camarada Manuel Chang, condenado nos Estados Unidos no âmbito do processo das dívidas ocultas. O posicionamento é do membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central em assistência à província de Nampula, Fernando Faustino, quando questionado pelos jornalistas. O antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, foi condenado na semana finda por um júri do Tribunal Federal dos Estados Unidos da América. Entretanto, aportado esta terça-feira, o membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central em assistência à província de Nampula distanciou-se de Chang. Em princípio, devem saber o seguinte: existe aquilo que se chama justiça social, liberdade, enfim, direitos fundamentais do homem. Neste caso, nosso camarada foi julgado em Nova York. Quer dizer, nós, na Frelimo, quer dizer, você quando está na Frelimo, tem que saber que quando comete alguma irregularidade, você vai ser punido. Você vai ser sancionado. Ok? Então, aquilo é fruto daquilo que aconteceu na vida dele. Não tem nada a ver com a Frelimo. Você pode ser membro da Frelimo, mas o fato de ser membro da Frelimo não significa que você tem que se meter em falcatruas. Essa é a resposta. Cada um assume a sua responsabilidade. Faustino, que falava à margem da sua visita, no âmbito da divulgação do manifesto eleitoral da Frelimo, rumo às eleições gerais de 9 de outubro, faz um balanço positivo. E o balanço que nós fazemos sobre o que nós viemos fazer cá é muito positivo, porque encontramos muito entusiasmo no seio dos nossos militantes, membros, e não só, todos aqueles outros que gostam desse grande partido. Estamos convictos de que no dia 9 nós vamos carimbar a vitória da Frelimo e do nosso candidato, camarada Daniel Francisco Chapo. O Procurador-Geral Adjunto Sérgio dos Reis insta os juízes e procuradores para serem imparciais na resolução dos conflitos eleitorais. Dos Reis falava esta segunda-feira em Quelimane, na abertura do seminário de capacitação dos magistrados judiciais e do Ministério Público, incluindo inspetores do Cernic em matéria de ilícitos e contenciosos eleitorais. As eleições autárquicas de outubro de 2023 testaram a capacidade da Justiça em resolução dos conflitos eleitorais. Alguns juízes, por exemplo, mostraram imparcialidade e outros nem por isso. É uma incomensurável responsabilidade, pois imbuídos de sentido de responsabilidade objetiva, respeito pelo primado da lei, isenção e imparcialidade, temos a nobre missão de garantir que a escolha soberana feita pelo povo através do seu voto não seja posta em causa por conta de irregularidades ou ilícitos eleitorais por nós mal tramitados. Olhando as eleições gerais que se avizinham, magistrados judiciais e do Ministério Público, incluindo os inspetores do Serviço Nacional de Investigação Criminal, estão a ser capacitados desde esta segunda-feira na cidade de Quelimane em matéria de ilícitos e contenciosos eleitorais. Na ocasião, o Procurador-Geral Adjunto instou aos órgãos da Justiça a serem imparciais. Saibam que as nossas decisões e despachos
serão inevitavelmente escrutinados por toda a sociedade. Por isso, sejamos rigorosos na elaboração das peças processuais e cuidemos de aplicar corretamente o direito. A qualificação das condutas que figuram em listas eleitorais devem ser extremamente cuidadas e imaculadas. Estamos confiantes que cada um de vós irá se apropriar do quadro jurídico do processo eleitoral, tendo em conta que estes pacotes, ainda recentemente, a Assembleia da República aprovou mais um deste instrumento. Então, vai ser um exercício um bocadinho aturado, mas eu creio na vossa capacidade que vão poder, aqui nesta formação, não vou dizer aprender, mas apropriarem-se, trocarem experiência, de modo a aplicar estes instrumentos rumo a eleições livres, justas, transparentes, ordeiras e um ambiente de paz. Importa referir que nas autárquicas de 2023, a Procuradoria Provincial da República na Zambésia tramitou cerca de 50 processos de ilícitos eleitorais, onde alguns protagonistas, principalmente os membros das mesas de voto, já foram julgados e condenados. É a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, voltamos com mais notícias de seu interesse. Até já. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso informativo provincial. Diversão na via pública em Quilimane está a ganhar contornos alarmantes. Na madrugada do domingo passado, 5 pessoas foram atropeladas na Avenida Eduardo Mondlane, mesmo num bar chita comercial. As vítimas foram internadas no Hospital Central de Quilimane. Não precisa ser final de semana para este bar ficar abarrotado de jovens e, consequentemente, condiciona a transitabilidade da via devido à sua localização. Aliás, esta enchente provocou um acidente de viação no último domingo, ferindo 5 pessoas, 2 das quais estão internadas no Hospital Central de Quilimane em estado grave. O Diário Zambésia tentou ouvir as pessoas no local do acidente, mas ninguém quis falar. Aliás, o proprietário do estabelecimento comercial é que não permitiu que as testemunhas contassem o que viram. Nós recebemos 5 vítimas. Das 5 vítimas, 3 apresentaram ferimentos ligeiros, caracterizados por escoriações e policontusões. Felizmente, tiveram alta no mesmo dia.
e as últimas duas vítimas, infelizmente, tiveram lesões mais graves. Uma teve um traumatismo crânioencefálico moderado e fratura na região parieto-temporal direita. Ainda no Hospital Central de Quilimane está internado outro cidadão também envolvido num acidente de viação, isso no distrito de Niquadala. Sexta-feira recebemos uma vítima de acidente de viação do tipo de despiste e queda, transferido do Centro de Saúde de Niquadala. À entrada, ele estava em estado moderado, apresentava simplesmente um edema na região orbitária direita e dor na região da mandíbula. Lembre-se que esta segunda-feira, um mototaxista cuja identidade não tivemos acesso perdeu a vida depois de ter embatido contra uma viatura. O condutor fugiu do local sem prestar o devido socorro. Enchente nas salas de aulas condiciona o processo de aprendizagem na Escola Básica de Isídua, em Quilimane. Em cada uma das 30 salas de aulas que a escola possui, podem chegar a ter entre 75 a 80 alunos, afetando o processo do ensino e aprendizagem. Da maneira como as salas enchem, porque o número não é aquele que nós dissemos que é normal. Então, numa sala onde tem 80, 75 alunos, então torna um pouco difícil. Ribeiro acrescenta que a falta de salas de aulas piora ainda mais a situação. Bem, eu podia considerar que o rácio aluno-professor é excessivo, porque normalmente nós podíamos ter 40, 45 alunos, não é? Mas quando falamos de 75, falamos de 60, falamos de 80, então sempre pode acontecer dificuldade. E quando são crianças pequeninas, não é? É difícil controlar, porque este quer correr para um lado, o outro quer correr para outro lado, então sempre aparecem essas dificuldades. Este número excessivo de alunos por sala de aula levanta a outro problema, a falta de carteiras, obrigando os petis a sentarem-se no chão ou lutarem por causa delas. O número de carteira é insuficiente e, como está a ver, os alunos querem sentar na carteira, mas não tem. Então, como não tem, é aquela que puxa a carteira da sala 11 para ir ser usada na sala 13. Então, há criança que, em vez de pedir o colega para levantar, outra dá cambalhota a carteira. Imagine sair da sala 11 para a sala... Então, a carteira fica já quase danificada. A Escola Básica do Isídua tem um universo de 4.615 alunos. É com esta notícia que colocamos um ponto final ao nosso informativo, edição de terça-feira. Obrigada pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de seu interesse. Boa noite. Até lá.